Olá, estamos em mais uma quarta-feira reunidos aqui em Brasília para conversar sobre o livro Os Prazeres da Alma, do Hamed. E hoje a gente também vai falar sobre a paciência, mas sobre uma outra perspectiva que ele traz, né? Então vamos começar o estudo. O despertar da religiosidade proporciona a paz de espírito. Paciência é um estado da alma em que a criatura não é atingida pelas inquietações ou irritabilidades, visto que se libertou do desassossego e da agitação do ego. Já nesse primeiro momento, ele coloca a paciência como esse sinônimo do despertar da religiosidade, né? A gente percebe que ele não fala de religião, mas mais desse Cristo interno que reside em todos nós e que, por ser mais estável, que por ser eterno, ele se liberta um pouco desse externo, né? Então, aquilo que vem de fora não o agita, não é? Então, ele não é atingido pelas inquietações ou irritabilidades. Então, paciência seria esse sinônimo de despertar da religiosidade. Quem atingiu a essência do sagrado entendeu que a autêntica religião é, acima de tudo, uma realidade interna, porque expressa as nossas mais íntimas relações com Deus. O despertar da religiosidade proporciona a paz de espírito. Paciência é um estado da alma em que a criatura não é atingida pelas inquietações ou irritabilidades, visto que se libertou do desassossego e da agitação do ego. Então, novamente falando, que a autêntica religião seria essa realidade interna, que para mim seria essa construção que a gente faz todos os dias das realidades superiores, mas que residem sobretudo dentro de nós e que estão ali esperando o nosso despertar, né? Porque existe aquilo que a gente crê, existe aquilo que a gente vê no exterior, mas sobretudo o nosso trabalho é muito interno, é de ir despertando esse Deus que existe em nós. Afinal de contas, a gente percebe que, na verdade, Deus não é essa figura material que tantas vezes a gente coloca, mas como um modo de nos aproximar mais de nós, né, seres encarnados, mas que a gente está, sobretudo, mergulhado em Deus, né, nesse fluido cósmico universal. Quer dizer, Deus perpassa todos nós, estamos mergulhados em Deus e, consequentemente, também a nossa vivência da religiosidade, ela seria mais interna. Então, a paciência seria exatamente despertando essa religiosidade, de modo que aquilo que acontece no nosso exterior, seja bom ou ruim, não nos abalaria tanto, nem de uma forma tão positiva, a ponto de gerar um super entusiasmo, como também não de uma forma negativa, a ponto de gerar estados depressivos, né? Um desânimo em relação à vida, às circunstâncias e aquilo que nos rodeia. Carl Gustav Jung desenvolveu uma teoria fascinante, uma análise notável que contribui efetivamente para aperfeiçoar o comportamento e pensamentos humanos. Desde a infância, ele foi influenciado de forma marcante por questões religiosas e espirituais, porquanto seu pai e vários parentes eram pastores luteranos. Estudou e investigou profundamente a natureza humana, dedicando-se também à análise das filosofias orientais e da mitologia. Jung é considerado um sábio instrutor. Estudou medicina, mas jamais abandonou o compromisso de manter o interesse pelos fenômenos psíquicos e pelas ciências naturais e humanas. Foi psiquiatra por excelência, um missionário que pesquisou os distúrbios da personalidade, contribuindo para o entendimento dos diversos aspectos do comportamento humano e colaborando para o crescimento e enriquecimento das criaturas em sua trajetória de iluminação individual. Então, você percebe ali já a influência dos pais, né, e dos tios que eram, né, tinham vários parentes que eram pastores luteranos, então você vê, e Jung, né, que é muito comentado aqui, ele é comentado muito por Hamed, mas também em vários textos da Joana de Ângeles, em outras obras espíritas de cunho psicológico, e ele teve esse papel muito importante e é muito comentado também dentro da doutrina espírita. Então, você vê que ele foi esse psiquiatra, ele foi médico, né? E sempre teve essa influência do pai em relação à religião, para você ver que o espírito, ele nasce já naquele ambiente que seria mais preparado
para as condições e para exercer aquele papel que ele veio fazer. Então, ele tem essa influência muito forte da religião, mas ao mesmo tempo ele mantém esse cientifismo, né? Então ele tem essa influência da religião, mas ao mesmo tempo, como o texto fala ali, ele também se dedica a investigar profundamente a ciência e as filosofias orientais e mitologia, que para ele estariam todas interligadas, todos dizendo todas interligadas mesmo, não separadas como a gente costuma ver. Então você vê que o espírito desse porte ele vai tendo as influências necessárias para que ele construa a sua metodologia, e ele teve esse papel muito importante também para nós espíritas, assim, e espiritualistas em geral, né? Dr. Jung, como todo indivíduo que utiliza a lógica, a coerência e a razão, sentiu-se distanciado da devoção religiosa alicerçada no pietismo, a afirmação da superioridade da fé sobre a razão. Afastou-se das experiências teológicas e das prescrições litúrgicas do seu pai e dos outros parentes que preconizavam a permanência incondicional pela letra da convenção, e foi em busca do Espírito de Deus como uma realidade viva. Então, você vê que nesses estudos mais científicos, porque ele vai mais para uma área acadêmica, né, mais para uma área científica mesmo, ele começa a se distanciar um pouco dessa visão do pai e dos outros parentes, dessa permanência incondicional na letra, naquilo que está escrito nas escrituras, né? E vai para uma coisa mais transcendental, que é entender o Espírito de Deus como uma realidade viva, e não como aquilo que está escrito necessariamente nas escrituras, né? Mas como algo superior, que vai além, que é uma vivência muito mais interna desses preceitos religiosos. Aí ele continua: a religião vai muito além dos limites do intelecto. No entanto, não refuta nem o contesta. A genuína religiosidade não se vincula a nenhuma organização externa. Ela nos remete ao despertar íntimo e ao relacionamento com a própria alma. Isso é bonito porque ele coloca exatamente que essa genuína religiosidade, que para ele seria uma das formas de a gente vivenciar a paciência, ele coloca como sendo realmente isso de não se vincular a organizações externas. Então, quer dizer, a verdade, ela não está distanciada da razão. Então, há a possibilidade, dentro da religiosidade, da gente unir razão, né? De não ser essa fé cega, mas de existir realmente a razão unida com a religião, né? Com a fé, e ao mesmo tempo não vincular isso a religiões, sob pena da gente fazer o tão usual sectarismo que existe nos dias de hoje, né? Ou seja, Deus estaria em determinadas religiões e não em outros lugares. Então, na verdade, Deus vai muito além, ele não está em organizações, pode estar também, mas não está somente ali. Então, não existiria essa necessidade da gente fazer esse sectarismo, né? Que Deus está aqui, mas não está ali, Deus está no espiritismo, mas não está em outras religiões. Não, Deus é uma coisa que vai além disso, né? Como eu disse antes, estamos todos mergulhados em Deus. Então, se a gente buscasse realmente Deus como essa realidade viva, a gente encontraria Deus em todas as coisas, porque não tem isso de Deus estar aqui, mas não está lá, né? A genuína religiosidade não se vincula a nenhuma organização externa, ela nos remete ao despertar íntimo, ao relacionamento com a própria alma. Então, na verdade, essa verdadeira religiosidade seria muito mais travar esse movimento de interiorizando esse Deus em nós, que já está em nós, e de nos apropriarmos disso, de criarmos uma ligação que não está distanciada da razão, né? O Espiritismo vem trazer muito isso, assim, de unir essas duas coisas, né? De ser ciência, mas de também ser fé, e de não serem coisas isoladas e que estão em caixinhas distintas, mas que a gente consegue unir isso. Da mesma forma, Allan Kardec, como homem da ciência que era, educado em Yverdon, na escola de Pestalozzi, célebre pedagogo suíço e discípulo de Jean-Jacques Rousseau, asseverou: não há fé inquebrantável, senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. A fé cega não é mais deste século.
Ora, é precisamente o dogma da fé cega que faz hoje o maior número de incrédulos, porque quer se impor e exige a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, raciocínio e livre-arbítrio. Isso palavra de Allan Kardec, né, uma citação dele. E você vê também que Allan Kardec, que foi esse precursor, né, que foi quem iniciou realmente o movimento do espiritismo na França e no mundo como um todo, né, que foi ali o sintetizador, o organizador, você vê que ele também tinha métodos científicos e que também essa escolha não foi arbitrária, né? Se a gente começa a pensar em quem foi Allan Kardec e por que ele ter sido colocado como esse espírito enviado para fazer esse papel, certamente era porque ele tinha esse espírito científico e que era uma das necessidades da época e mais ainda talvez nos dias de hoje da gente unir essa fé que não precisa ser cega, mas a gente fazer um estudo mais abrangente, um estudo mais comparado e, sobretudo, ter um pensamento crítico daquilo que eu estou lendo, daquilo que eu estou estudando. Então, Allan Kardec também, quando ele fez, né, quando ele começou a fazer a codificação, né, os livros, principalmente ali o Livro dos Espíritos, você vê que ele tem um método muito empírico, né? Ele reúne várias perguntas, mas essas perguntas elas foram feitas a vários médiums ao redor do mundo inteiro. E ele fez esse trabalho de sistematização, né? De ao chegarem as respostas para cada uma das perguntas que ele fazia, dele selecionar as respostas que foram dadas a cada pergunta e ver se ali existia em todas a gama de respostas que vinha para determinada pergunta, olha, isso daqui parece que tem uma verdade contida, parece que todo mundo está falando basicamente uma mesma coisa. Então, ele selecionava como algo que era relevante para se ter no livro. Então, você vê esse pensamento crítico, você vê ele selecionando isso e tentando encontrar ali, não a letra fria, né, mas uma verdade, uma substância por trás daquilo que estava sendo respondido. Então, do papel que teve isso. E você vê hoje a grande crise religiosa que a gente vive no mundo, né? Os ateus representam uma parcela significativa da população, e isso vem crescendo ao longo do tempo, porque a gente cresceu em intelectualidade. Então, o universo como todo, o planeta Terra, ele, né, devido a esse cientifismo que também é necessário, a gente não pode excluir uma coisa, né? O ideal seria realmente integrar, é ver que a maioria das religiões, a maioria da forma como a gente vivencia a realidade no planeta como um todo é excluindo as coisas. Então, se eu tenho fé, seria eu não ter razão, eu tirar essa consciência, porque seria uma fé cega, né? E isso, na verdade, não é necessário, a gente pode unir as duas coisas. Então, as grandes crises que a gente vê hoje de religiosidade são em relação a isso, da gente achar que o intelecto, na verdade, exclui o transcendental. E não, tem como unir as duas coisas. Por isso, o Espiritismo não tem a pretensão de ter a última palavra sobre todas as coisas, mesmo sobre as que são da sua competência. Então, também era algo que ele frisava muito, né? Não, no Espiritismo não existem verdades absolutas. Inclusive, ele tem uma outra passagem que ele fala, né? Que se na verdade existissem outras teorias, se a ciência provasse outras coisas que o espiritismo na verdade falasse de uma forma diversa, que a gente ficasse com a ciência. E ele fazia questão de frisar isso também, para você ver o ponto que ele chegava de ser realmente coerente em relação a isso. E é bonito perceber. Por quê? Porque a ciência avança, porque o mundo avança, porque as coisas vão evoluindo, e o mundo também, e o conhecimento também. Então, é bonito perceber isso, né? Essa humildade da parte dele também, de não ser dono da verdade, de entender que as coisas podem avançar, que os conceitos avançam, que os sentidos avançam. Se a gente parar para pensar, aquilo que foi dito por Jesus, que esteve conosco, né, há mais de 2000 anos, e ele utilizava muito essas parábolas, essa simbologia, porque ele sabia que a gente ainda não estava preparado para escutar a verdade como um todo. Então, falava muito por símbolos, por parábolas, exatamente porque
para que a gente pudesse apreender um pouco daquele conteúdo, ainda que minimamente, ao longo do tempo, né, ganhando maturidade espiritual, moral, intelectual, a gente pudesse hoje trazer chaves um pouco mais concretas, de entendimento mesmo das parábolas. Então, você vê em várias religiões os textos bíblicos, né, os evangelhos sendo utilizados de uma forma muito bonita de entender chaves, e você vê a grandiosidade que existe ali, porque existem muitas chaves simbólicas possíveis dentro daquele texto, e até hoje é mal compreendido, que até hoje talvez a gente ainda não tenha maturidade espiritual e intelectual também, por que não, para entender muito daquilo que ele fala, né? Há 2000 anos, mas que ainda vive de algum modo em nós, né? Os guias da humanidade disseram a Kardec que não há para o estudioso nenhum sistema filosófico antigo, nenhuma tradição, nenhuma religião a negligenciar, porque tudo contém os germes de grandes verdades, graças à chave que nos dá o Espiritismo para uma multidão graças à chave que nos dá o Espiritismo para uma multidão de coisas que puderam até aqui vos parecer sem razão e da qual hoje a realidade vos é demonstrada de forma irrecusável. Para que a gente entenda melhor, eu peguei essa... É uma questão do Livro dos Espíritos, a questão 628, que estava sendo comentada ali em cima, e que ele fala assim: por que a verdade não foi sempre colocada ao alcance de todo mundo? Isso foi uma pergunta de Allan Kardec aos espíritos, né? E aí eu vou ler a resposta como um todo para a gente ir comentando depois. É preciso que cada coisa tenha seu tempo. Então, por que que a verdade ela não foi colocada ao alcance de todo mundo sempre? Por quê? E ao alcance de todas as pessoas. É preciso que cada coisa venha a seu tempo. Isso diz muito sobre paciência, né? Inclusive sobre a lição passada. A verdade é como a luz. É preciso nos habituar a ela pouco a pouco. De outra forma, ela nos deslumbra. E isso é uma grande verdade, né? Jamais ocorreu que Deus permitisse ao homem receber comunicações tão completas e tão instrutivas como as que nos é dado receber hoje. Havia, como sabeis, na antiguidade, alguns indivíduos possuidores do que consideravam uma ciência sacra e da qual faziam mistério aos profanos, segundo eles. Deveis compreender com o que conheceis das leis que regem esses fenômenos que eles não recebiam, senão algumas verdades esparsas no meio de um conjunto equívoco e a maior parte do tempo simbólico. Então, a gente percebe ali, né, que ele fala que a gente talvez não tivesse preparado para esse conhecimento, o conhecimento como essa luz forte, a verdade, como essa luz que nos ofusca tanto, que às vezes nos cega, mas no sentido de deslumbramento, de não saber o que fazer com aquilo. Então, você percebe, assim, que isso aconteceu, inclusive, né? Com pessoas que não tinham a moral tão estruturada e que estiveram em postos de destaque humanos, o quanto esse conhecimento que elas tinham não foi utilizado para o mal delas, sobretudo, mas ainda mais, talvez, para a humanidade. Então, o quanto as verdades, às vezes, antes do tempo, elas nos fazem mal e fazem mal aos outros. Então, para uma pessoa que tem uma intelectualidade e conhecimentos muito vastos, mas que não tem boas intenções, o melhor seria que ela nem tivesse acesso a esse conhecimento tão farto, né? Porque de certo modo, ela prejudica mais a si mesma e prejudica também os demais. Então, seria uma própria proteção da espiritualidade, sabendo da nossa ignorância momentânea, né? E que a gente ainda não é capaz de assimilar isso, tampouco de fazer jus a esse conhecimento, porque todo conhecimento gera responsabilidade. Quando eu sei mais, eu também sou mais responsável, eu também tenho mais consciência, e ao ser mais consciente, também as minhas responsabilidades, as consequências dos meus atos são maiores, né? Então, é pensar isso. E ele comenta ali que nunca houve na história da humanidade um tempo em que a gente teve acesso a tantas coisas. É verdade, se você parar para pensar, e esse livro foi escrito em 1800 ali, você vê que, na verdade, hoje ainda mais a gente tem acesso do que tinha naquela época em que foi escrito, em que foi transcrito essa questão. Porém, por quê, né? Porque também vivemos em um planeta de provas e expiações e, de algum modo,
também já evoluímos intelectual e moralmente um pouco mais para ter acesso como indivíduos e como o planeta como um todo a esses conhecimentos, né? Então ele deixa claro, nunca houve, em tempo algum, acesso a tanto conhecimento. E ele fala que, na verdade, outras doutrinas já tiveram acesso a algumas verdades, mas é aquela coisa que a gente fala, né, do joio e do trigo. Então, teve acesso a informações que eram verdadeiras, mas também tem muita coisa ali deturpada. Então, a gente teria que fazer essa seleção, essa peneira mesmo. Mas aí ele continua, né? Não há para o estudioso nenhum sistema filosófico antigo, nenhuma tradição, nenhuma religião negligencial, ou seja, tudo ali tem a sua razão de ser. Está tudo tendo um aspecto da realidade e da verdade sendo vivido ali. Então, não tem por que negligenciar e excluir as coisas, como em geral a gente costuma fazer, né? Porque tudo contém os germes das grandes verdades, ou seja, ainda que haja uma outra deturpação, ali existem as sementes daquilo que é a verdade, em meio de acessórios sem fundamentos, né? Que é fazer essa peneira mesmo. Então, tem os germes ali da verdade, mas tem muita coisa ali também sem fundamento. Então, na verdade, é isso. Nosso papel não é excluir, não é fazer esse sectarismo, seja em relação a mitos, seja em relação a doutrinas filosóficas, seja em relação a outras religiões. O nosso papel mesmo seria crescer em discernimento, em consciência, em criticidade, que era uma coisa que o Kardec falava muito, né? Da gente realmente utilizar o nosso intelecto para ver a motivação por trás dessas ideias, né? Uma das coisas que a gente fala muito e que seria uma chave para a gente aumentar o nosso nível de consciência em relação às informações que chegam até nós, porque nunca houve, como a gente disse, tanta informação à nossa disposição como hoje em dia, mas também nunca houve uma necessidade tão grande da gente utilizar esse filtro de crítica, né? De ver se, de fato, essa ideia é realmente algo que vai agregar, que vai somar. E como que uma das chaves que a gente poderia utilizar para fazer isso seria realmente a gente tentar aplicar isso na nossa vida e tentar ver quais são os frutos dessa ideia, porque tem hoje ideias sendo muito disseminadas e que tem um viés de ter muito sentido, mas no final das contas a gente percebe, espera, mas me parece que se eu aplicar essa ideia, eu vou me tornar mais egoísta, eu vou me tornar mais individualista. E será que é isso mesmo que Jesus veio pregar quando veio até aqui? Né? Então, é utilizar muito esses filtros de quais são os frutos dessa ideia. Se isso me faz melhor como ser humano, se isso me transforma num fator de soma para as pessoas, então me parece que essa ideia é algo a se levar da frente. Mas se isso me isola, se isso me coloca numa posição de superioridade, se me faz acreditar que eu tenho a verdade e os outros devem seguir, devem viver isso, será que essa ideia é realmente uma ideia que soma, uma ideia que veio de Deus, né? Então, é fazer realmente esse filtro, e cada dia mais, nos dias de hoje, isso é de extrema importância. Para Jung, toda criatura traz uma aptidão para a autotransformação, que ele chamou de individuação, e definiu-a como um processo de desenvolvimento pessoal, em que a criatura se torna uma personalidade unificada, ou seja, um indivíduo, um ser humano indivíduo integrado. A individuação está inteiramente voltada para o equilíbrio entre o ego, que seria o centro da consciência, e o self, que seria o centro da psique, e para o aprimoramento e interação constante e criativa entre eles. Então, nesse processo do Jung, que ele chama de individuação, seria realmente esse equilíbrio entre a minha personalidade e entre esse eu superior que vive dentro de mim e que quer cada vez mais espaço, né? As criaturas ligadas excessivamente ao sistema ilusório do ego, que seria a nossa personalidade, são afeitas a um zelo religioso obsessivo, que pode levá-lo aos extremos da intolerância, possuem uma fé cega, o hábito de polemizar com exaltação, visto serem impacientes e inquietos. Exageradamente ajustadas a uma vida impecável, denominam-se pessoas de hábito. Estão presas a este padrão de pensamento. Só eu sei como as coisas são ou devem ser feitas. Então, é ver realmente
que o indivíduo que faz essa individuação, essa autotransformação, esse equilíbrio entre a personalidade, entre esse eu superior, eterno, né? Não teria a pretensão de querer impor verdades ou acreditar que tem as verdades absolutas sobre as coisas, né? Sobretudo, não polemiza também, né? Então, é tolerante, é um indivíduo tolerante. Hoje em dia, a gente vê muito esse sectarismo, né? Como a gente já disse ali em cima, essa intolerância. A gente vive nessa cultura de intolerância. E, na verdade, ele vem dizer o que para ele seria esse fanatismo, né? O fanatismo é filho dileto do ego. É uma adesão cega a uma ideia, a um sistema, a uma doutrina. Os fanáticos se irritam facilmente com tudo aquilo que possa ser contrário ao que eles consideram tradicional, imutável e verdadeiro, defendendo o status quo, rigoroso quanto à política, à sociedade e à religião. Religiosos intransigentes são considerados pessoas dogmáticas, exigem de si mesmo e dos outros uma vida puritana e de retidão extremada, como forma de compensar as suas dúvidas indecorosas e os seus desejos reprimidos que eles cultivam, de forma inconsciente ou não, no próprio mundo interior. Baseiam-se sua maneira de agir em teorias e estudos arcaicos e seguem modelos e padrões obsoletos. São observadores literais das leis, consideradas como certas e indiscutíveis, e esperam que as pessoas aceitem sem qualquer questionamento. Então, na verdade, por trás desse fanatismo, existiria essa necessidade de impor a nossa verdade aos outros. E que, na verdade, não seria isso a finalidade de uma religião ou da religiosidade, que seria esse Cristo interno, esse Deus interno que vive em nós. E que uma das formas que a gente já estudou em outros estudos também, que é um fenômeno psicológico comum, né, nos dias de hoje, também seria uma forma de defender o nosso ego. Quer dizer, em geral, essas pessoas muito intolerantes têm uma insegurança muito grande, como ele disse ali em cima, né? Tem questões de insegurança, seja a própria religiosidade ou sobre o seu próprio valor no mundo, sobre a sua autoestima, e, portanto, defendem as ideias de uma forma assim tão vigorosa que às vezes ficam cegos, que não percebem as transformações, ou não percebem outros vieses contidos, ou percebem que aquilo pode até estar certo, mas existem tantas outras coisas também. E eu falo isso não no sentido de relativismo, porque a gente também vive esse outro extremo, né? Das intolerâncias se dá muito para um relativismo, então tudo está certo, tudo é possível, e não, né? A gente sabe que também não é por aí. Como a gente disse antes, sobretudo criar essa consciência interior e fazer um filtro daquilo que me agrega, daquilo que me soma, daquilo que me transforma em um ser melhor, aquilo que me torna mais tolerante com os outros, mas eu ter as minhas convicções, que, claro, podem mudar, mas de permitir que as outras pessoas sejam quem são, e o mundo também como é, uma das coisas que a gente diz muito aqui, né? Mas também não é um relativismo, de que tudo está certo, tudo é possível, embora tudo seja possível, nem tudo me convém, é mais ou menos, né, aquela frase de Paulo que também diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, também não é um relativismo de que tudo é possível, de que eu posso fazer absolutamente tudo, de uma liberdade extremada que a gente vive nos dias de hoje, né? Mas também não é uma intolerância, seria esse equilíbrio entre essas duas polaridades que para a gente ainda é tão difícil, e como sociedade a gente também vê como que é também. Então, a perceber que essa intolerância é também fruto, inconsciente ou não, de problemas, às vezes, interiores que temos, seja, como eu disse, né, em relação à própria autoestima da pessoa, seja em relação a essa desvinculação com a realidade. Então, que a gente possa ver que, às vezes, essa intolerância, na verdade, seja ela religiosa, seja ela política, no fundo não é uma profunda insegurança, que seria essa defesa do ego, inconsciente ou não, de ter receio, né, das coisas, e de se abrir para o novo também, por que não? Os indivíduos que estão conectados com o self, que para ele é esse Cristo interno, esse mundo interior mais rico, vivem as necessidades do presente, respondem a ela através de uma análise criteriosa das pessoas, dos fatos, dos acontecimentos. Utilizam-se
do exame paciencioso e da reflexão sapiencial da consciência para elaborar cogitações sobre a vida e sobre si mesmos. Então, utilizam esse filtro, esse Cristo interno para olhar as pessoas, para olhar a realidade, para tomar decisões. Esse seria o ideal, da gente fortalecendo, sobretudo, essa relação com Deus, que é de confiança e que precisa ser diária. É como qualquer relação que a gente queira ter na vida e que a gente queira se aprofundar. Aquilo requer esforço, aquilo requer prática, aquilo requer treino, constância e, sobretudo, fé. Fé de que a vida está sabendo o que faz, fé de saber que a gente está se melhorando todos os dias, essa confiança na vida, né? Por estarem mais sintonizados com o self, conquistaram a fé raciocinada e alicerçada na paz do espírito, na razão e na coerência. Tem como forma de procedimento respeito aos direitos humanos, liberdade de expressão, individualidade, de ir e vir, de intelectualidade, de consciência, enfim, os direitos considerados inerentes ao homem como ser social, independente de raça, país, sexo, idade e religião. Então, tolera o diferente, tolera aquele que pensa de uma forma diferente. E é sobretudo isso, quando a gente entende o quão difícil é o nosso processo de mudança, quando a gente entende a necessidade da gente se melhorar, a gente faz isso com os outros, a gente permite que os outros sejam quem são. E, sobretudo, é uma lição muito importante nos dias de hoje, em que a gente vive esse sectarismo, seja religioso, seja político, seja racial, né? De tantas formas. Então, é entender, uma pessoa tolerante, ela respeita os direitos dos outros, de se expressar, de mostrar quem são, o direito de ir e vir, o direito de pensar diferente. Então, são pessoas que respeitam isso, porque também querem ser respeitadas e fazem isso com os outros. São pensadores versáteis e originais, têm propósitos definidos, que buscam alcançar pacienciosamente em seus estudos e reflexões uma síntese racional e lógica a respeito do físico e do espiritual, do real e do imaginário, do indivíduo e da sociedade. Então, basicamente, o texto de hoje diz isso, né, que a gente possa construir essa religiosidade dentro de nós, esse Cristo interno, esse Deus interno que vive dentro de nós, afinal de contas, estamos mergulhados em Deus. Todas as nossas células, cada átomozinho está mergulhado nesse fluido cósmico e que a gente se utilize da religião, dos conceitos religiosos, não como uma forma de intolerância, não como uma forma de impor verdades às pessoas, de impor dogmas, mas, sobretudo, para que isso transforme a nossa vida, que é para isso que a gente está aqui, né? A gente comentou no estudo do Renovando Atitudes, desse domingo, exatamente isso, a gente não consegue mudar as pessoas impondo ideias, impondo ponto de vista, acreditando ser dono da verdade. Mas talvez, se a gente conseguir realmente fazer algo, impactar o mundo, é pelo nosso exemplo, é pela nossa coerência, é por entender e internalizar, sobretudo, sabe? Uma coisa é o conhecimento, outra coisa é que a gente tem feito desse conhecimento aplicado na nossa vida, porque isso é a nossa obra no mundo, e a gente tem que deixar esse legado, e que esse legado sejamos nós mesmos, né? Porque a gente não consegue mudar o mundo se também não mudamos a nós. Então, que a gente possa ir construindo isso ao longo do tempo, e com certeza, uma das ferramentas mais úteis na construção dessa virtude da paciência, da tolerância, que é tão importante, da gente se permitir ser quem é, de construir essa fidelidade com Deus, essa relação estreita mesmo, através da meditação, através da oração, que possa ir sentindo Deus em nós. Porque, claro, a religião é importante, se estiver te agregando como ser humano, não existe só a religião não é a única forma de se chegar a Deus, é uma das formas, e que ela possa estar realmente te transformando em um ser melhor, porque senão não faz tanto sentido se ter uma religião se isso não te transforma em alguém melhor, não é? Então, é sobre tudo isso que a gente possa refletir sobre isso e que possa entender que cada um, gente, está vivendo
no nível consciencial que consegue, cada um está dando o que pode, cada um está dando o seu melhor. E a vida é feita dessa diversidade, e que a gente se permita mais entender as pessoas, olhar as pessoas com mais empatia, com mais amor, e também aprender com elas. A gente tem como aprender com todas as pessoas, e que a gente possa fazer mais uso disso, não é? Então é isso, eu espero que o estudo de hoje tenha sido proveitoso para vocês, e que possamos nos ver daqui a um tempo, na próxima quarta-feira, tá bem? Até logo, e que Deus nos abençoe. Não só no dia de hoje, mas durante toda a nossa semana. Que assim seja.